Salve, salve, minha rapaziada! Por essa nem eu, nem você, nem ninguém esperava fazer um vídeo no dia 24 de dezembro. Porra, eu que fiz pouquíssimo vídeo no YouTube, fui uma negação nesse ano, mas eu prometo, e uma das minhas metas é que ano que vem seja bem melhor pra gente trocar essa ideia. Eu vou fazer um vídeo hoje porque muita gente me mandou mensagem falando: Capita, quem tem que ficar, quem tem que sair do Palmeiras e não sei o quê. Então a gente vai fazer uma tier list hoje com todos os jogadores do elenco, quem fica, quem sai. Lembrando que tem que ser tudo realista, velho. Eu não vou pegar, sei lá, cara que acabou de chegar e falar assim, tem que vender de qualquer jeito, porque é muito difícil. Então vamos ser realista, pensando também com a cabeça do Abel, pensando com a cabeça dos caras. Não dá pra vender todo mundo do elenco como muita gente quer. E é isso, tá? Beleza? Ah, se inscreve no canal, deixa seu like. Ano que vem, pô, minha grande meta é fazer meu canal do YouTube virar, e aí eu quero fazer 5 vídeos por semana, pelo menos, tá? Vai ser minha meta. Eu vou montar uma estruturazinha pra isso acontecer. Vambora? Aí, ó. Tá aí a tier list, tá por ordem alfabética. E aí eu fiz 5 categorias, né? O fica, que é basicamente, irmão, tem que ficar de qualquer jeito. Esse cara não pode sair, esse cara é titular absoluto. O pra elenco, que são os caras de composição, né? Que vão ser importantes, que tem seu papel ali dentro do elenco. O com dinheiro vende, que é basicamente, pô, esse cara poderia ficar, mas se vier uma grana legal nele, aí pode vender. O tem que sair, o Palmeiras tem que dar um jeito de vender esse cara, e o não tem como ficar. Essas duas últimas tá muito igual, né? Eu já não gosto muito de tier list com cinco coisas. Eu vou tirar, velho. Eu vou deletar aqui. Beleza. Acho que assim ficou melhor, né? Dá até pra eu dar um zoomzinho. Ah, não, 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 vai ficar ruim. Beleza. Vambora, tá aí, ó. Acho que assim vai ficar até melhor. Vamos lá, acho que tá por ordem alfabética aqui, né? Se eu não tô maluco, tá por ordem alfabética. Alan. Pô, o Alan fica. Acho que, porra, se vier uma proposta muito absurda, beleza, 40 milhões de euros aí você pode vender. Mas acho que é um cara que o Palmeiras tem que contar como titular e que vai ser importante no ano que vem. Que fez uma primeira temporada com um holofote maior assim no profissional, que em vários momentos foi muito importante, que não foi titular absoluto ao longo da temporada, mas que tem tudo pra ser na temporada que vem. Então eu acho que é um cara que o Palmeiras tem que contar. Eu acho que ele não entra no com dinheiro vende, porque se vier uma proposta astronômica pra ele. Então eu acho que o Alan é um cara, porra, obviamente que tem que ficar. Aqui a gente tá falando de Andrés Pereira, e aí é pra ficar até esse cara se aposentar no Palmeiras, já que voltou da Europa pra jogar no Brasil. E o Andrés é um cara que o Palmeiras conta pra cacete. É, tem que ficar, porra, chegou muito bem, já chegou jogando, 100% adaptado, cara bom, velho. Porra, Andrés Pereira é bom pra caralho. Então, ele é mais um dos caras que tem que ficar. O Aníbal Moreno, ele podia tranquilamente entrar aqui se ele não fosse uma bomba relógio. O Aníbal é um cara que chegou muito bem, é um cara que fez uma primeira parte da primeira temporada dele lá em 2024 muito boa, foi fundamental no título paulista, de um nível muito alto. E aí, no final da temporada, caiu e a justificativa foi: pô, na Argentina ele jogava menos, tipo, metade dos jogos, e aí fisicamente ele sentiu muito, e eu comprei essa ideia. Porque eu sempre gostei do jogador Aníbal Moreno. Pô, acho que ele é um bom volante, que pode ajudar. Não acho que ele seja um camisa 5 prime, mas acho que ele é um camisa 5 que, com camisa 8 do lado dele, que é o caso do Andrés, ele vai evoluir muito e acho que ele viveu alguns bons momentos na temporada. Só que eu acho que o Aníbal Moreno, em momentos decisivos na temporada, ele foi muito mal. E aí, por exemplo, o que ele fez na Copa do Brasil contra o Corinthians é injustificável. E a gente sabe que tem um peso absurdo. A torcida do Palmeiras xingou muito ele, mas depois desse episódio continuou abraçando. E aí, é, continuou abraçando o cara, tentou fazer, e aí contra o Grêmio ele faz mais um pênalti idiota. E aí, pra mim, o retrato do tem que sair é porque chegou na final da Libertadores, chegou nos momentos decisivos da temporada, e o Abel preferiu improvisar um zagueiro de volante, que foi o Fux, ou então jogar só com um volante, porque o Aníbal Moreno não deu conta do recado.
não deu conta do recado. E a gente sabia que em jogos decisivos poderia ser um problema ter o Aníbal Moreno em campo, porque ele se tornou uma bomba relógio, um cara que pode falhar a qualquer momento. E aí eu acho que vem pra cá, ó, muito mais pelo sentimento do torcedor, do tem que sair de qualquer jeito, esse cara não tem mais clima pra ficar, do que propriamente por um contexto geral de negociação e pensando com uma cabeça mais a fundo. O Aníbal, inclusive, já foi vendido para o River e tinha que ser mesmo. O Palmeiras ia ter que pagar mais 500 mil se ele vira o ano no clube. Então, acho que o Palmeiras fez muito bem em vender. eh, em vender o Aníbal Moreno ao River Plate. Acho que não tinha mais clima. O que ele fez na Copa do Brasil acho que tem um peso muito grande, ainda mais por ser um clássico. Assim, não tem como a gente fugir muito disso. Quem? Isso aqui é quem? É o Benedetti? Pô, o Benedetti pra elenco. Acho que é ele, né? Ou ele tá, ou ele tá mais pra frente? Não, pô, é ele. É ele. O Benedetti, pra mim. Ó, mas é que o Aranha tinha que estar na frente dele, né? Mas beleza. O Benedetti, eu já fui um cara mais preocupado em relação ao Benedetti, no sentido de não sabia se era um zagueiro que teria condições de se manter no elenco do Palmeiras, porque em determinado momento ele podia entrar e poderia falhar ou não ter um nível ainda. É um moleque da base com muito potencial, um zagueiro muito alto, canhoto. Mas, mano, essa reta final de temporada que ele fez alguns jogos, eu mudei minha percepção. E aí eu acho que pra ter como um quarto zagueiro no elenco, pra ter como um quinto zagueiro no elenco, eu acho que é ótimo e acho, inclusive, que ele vai ganhando mais espaço ao longo da temporada, porque acho que o Benedetti tem um potencial legal, assim. Pelo menos foi a impressão que eu tive nessa. Achei que meu microfone estava mutado, já ia me matar. A impressão que eu tive ao longo dessa reta final de temporada. Então, o Benedetti é um cara que me surpreendeu positivamente, vai, podemos dizer. Aí o Aranha, pô, acho que o Aranha é um moleque da base, pra ser terceiro goleiro, acho que é ele mesmo, que tem que ficar, no máximo, assim, sem presta o cara, e depois volta. Inclusive, podia ter essa categoria, né? Empresta. Eu vou adicionar ela aqui. Vamos, vamos lá. Aqui, né? Empresta. Beleza. O Aranha, que é um cara que podia entrar no empresta, mas eu acho que vocês vão entender ao longo de todo o meu caminho que ele tá como terceiro goleiro. Pra mim, é o ideal, tá? Eu acho que o Aranha teria que ser o terceiro goleiro desse elenco do Palmeiras. O Bruno Fux. O Bruno Fux, pela temporada que ele fez, ele fica. Ele fica. E o Palmeiras comprou muito bem ele. O Fux chegou um cara que era pra compor elenco. E ao longo da temporada, ele foi conquistando a sua vaga de titular com muito mérito. E sempre que ele foi exigido em várias furadas, ele foi bem. O único jogo que ele não foi tão bem foi contra o Inter Miami. Mas de resto, a temporada do Bruno Fux, ela é muito, muito boa. Surpreendente, porque ele veio pra compor elenco, acaba a temporada como titular quase que absoluto. Só que eu acho que pra temporada que vem, o Bruno Fux ele tem que ser uma composição de elenco. O Bruno Fux ele tem que ser o zagueiro reserva, o primeiro zagueiro reserva do Palmeiras. E aí entra num ponto que eu acho que o Palmeiras tem que trazer um zagueiro titular pica pra jogar do lado do Gustavo Gomes, tá? Bruno Rodrigues. Assim, o Bruno Rodrigues ele chega com uma expectativa de ser um cara de composição de elenco. Ele chega um cara pra, pro composição de elenco. Se machuca várias vezes, não consegue. Depois disso, ele se recupera. E aí acho que é uma trajetória muito legal dentro do clube da recuperação dele. Ele voltar, fazer o gol no Allianz Parque, a torcida abraçar. Só que eu acho que o Bruno Rodrigues, ele tecnicamente vai ajudar pouco o Palmeiras, sendo opção ou não, mesmo estando bem fisicamente. Eu sei que ele voltou agora, tá tudo muito enferrujado e tudo mais. Até teve a parada que ele jogou na Varsa lá. E que a diretoria do Palmeiras ficou puta, mas o Bruno Rodrigues eu acho que é um cara que o Palmeiras tem que vender, pô. O Palmeiras tem que vender o Bruno Rodrigues, ou enfim, aí em alguma coisa de troca. Eu nem acho que é o como o dinheiro vende,
porque eu não faria a opção de ficar com o Bruno Rodrigues pro elenco pro ano que vem, tá? Carlos Miguel fica, e aí, pô, não tem nem discussão. O Palmeiras acabou de comprar um goleiro para 10 anos aí. O Carlos Miguel fica anos e anos no gol do Palmeiras. Beleza? Aqui é o Emiliano Martinez. E aí, eu fico muito na dúvida do pra elenco com o com dinheiro vende. Porque qual que é a parada pra mim? O Emiliano Martinez, ele é um cara que, pra ele ser meu camisa 5 reserva, eu acho que é uma boa, tá ligado? Eu acho que é uma boa o Emiliano Martinez ser o camisa 5 reserva. Só que aí eu me pergunto, na final da Libertadores, que o Aníbal tava sem nível pra começar o jogo titular, por que que ele não começou? Será que ele tem essa capacidade? Será que ele tem? Será que o Abel enxerga que ele tem essa capacidade? Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Emiliano é um cara que pode ajudar, mano. Em vários jogos de Campeonato Brasileiro, em um jogo ou outro que você tiver o volante titular, que pra mim tem que chegar suspenso, você pode usar o Emiliano. Então, eu vou colocar no pré-elenco, porque como a tier list é minha, é uma escolha eu ficar com o Emiliano Martinez. Eu acho que ele pode ser um cara para elenco importante, acho que inclusive pode jogar como um terceiro zagueiro em determinado momento. Acho que ele pode ser o nosso camisa 5 reserva, porque eu acho que ele teve atuações boas ao longo da temporada. Ele ficou muito marcado pelo jogo contra a LDU, que ele vai muito mal. E depois disso o Abel usa pouquíssimo ele. Mas eu acho que ele fez bons jogos também ao longo do ano. Ele viveu alguns bons momentos, entende? Como o São Paulo na Copa do Brasil, ou no Paulistão, na semifinal. Em alguns jogos de Campeonato Brasileiro ele também foi bem. No Mundial, quando ele entrou, ele foi bem. Então, enfim. Facundo Torres. E aí, pô, vou ser realista, né? Acho que ele vai ser um cara de composição de elenco. O Palmeiras comprou ele no passado. Não acho que o Palmeiras enxerga ele como um cara pra fazer dinheiro ou pra vender. E eu acho que o Facundo é um cara com potencial. Eu acho que ele é pouco incisivo, joga muito pra trás, que é uma grande reclamação da torcida do Palmeiras. Pô, o Aníbal joga. O Facundo joga muito pra trás, o Facundo é pouco incisivo. E talvez ele seja mais um meia construtor mesmo do que um cara pra jogar aberto na ponta. E acho que para elenco, em alguns jogos, ele foi importante esse ano, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro, lá contra a Fortaleza, contra a Inter, aquela sequência de jogos pré-mundial que a gente jogou fora de casa. Então acho que é um jogador que pode ajudar ao longo do ano também. O Facundo Torres, acho que tem uma parte da torcida que pega muito no pé dele, e acho que algumas críticas são válidas. São válidas. O Facundo não aconteceu como se esperava no Palmeiras e também pelo valor que foi pago. Mas eu acho que ele é um cara que pode ajudar, mano. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar. Quando a gente chegar no Flaco, eu vou falar um negócio que vocês vão entender. E aí, o Felipe Anderson, pô, acho que é um cara que fica, acho que ele fez uma boa temporada, perdeu um pouquinho de espaço no final, mas e sofreu em vários momentos com lesão ao longo do ano. Mas eu acho que com pré-temporada, com uma sequência boa, o Felipe pode fazer um ano de 2026 ainda melhor do que ele fez em 2025. Aí aqui, pô, eu tô com uma dificuldade tremenda de entender quem que é esse jogador aqui, beleza? Então eu vou no Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um caso que muita gente com dinheiro vende. Se chegar um dinheiro, tem muita gente que fala assim, pô, tem que vender o Flaco Lopes. Ah, tem o Paulinho voltando, vai ter o Vitor Roque, não sei o quê. O meu pensamento ele é diferente. Eu acho que o Flaco Lopes tem que ficar por um motivo. Eu acho que o Palmeiras chega em todas as temporadas com 11. E aí, com 11 que a gente confia, ou com o time titular, com uma peça ou outra diferente. E acho que falta elenco em vários momentos, peças que a gente pode colocar para mudar o jogo, enfim. E eu acho que o Flaco é um caso de um cara que pode ficar pra ajudar, mano. Pra ser um reserva, pra em alguns jogos ser titular, pra quando tiver o Vitor Roque na seleção, ele poder atuar. Então acho que o Palmeiras deveria pensar em ficar com o Flaco Lopes, porque acho que o Palmeiras, se vender o Flaco Lopes, não vai trazer um cara que vai ajudar como o Flaco Lopes pode ajudar. E o Flaco Lopes, no final das contas, se pegar o balaio todo, ele fez uma temporada boa. Ele caiu na reta final, mas ele foi importante ao longo de toda a temporada. Ele e o Vitor Roque, pô, fizeram o Palmeiras brigar pelo título brasileiro, chegar na final da Libertadores, e ele fez uma Libertadores muito boa, foi fundamental. Então, pô, eu ficaria
com o Flaco Lopes. Giai. O Giai acho que é o clássico caso do se chegar a grana, pode vender. E aí o Palmeiras vai ter que ir atrás de um lateral direito. eh, de um lateral direito titular. Ou de características diferentes do que é o Kelvin. O Giai, em vários momentos, foi importante quando jogou como terceiro zagueiro. Mas também para construir é um cara que tem muita dificuldade. Então o Giai, eu acho que o Giai vai ficar no elenco, tá? Mas eu acho que se chegar uma proposta boa pro Giai, mais do que o Palmeiras pagou, ou igual que o Palmeiras pagou, o Palmeiras pode negociar o Giai. Eu acho que o Palmeiras não tem que fazer um super esforço pra ficar com o Giai. E aí muita gente vai falar, pô, o Palmeiras renovou com o Giai. Sim, naquela época não tinha nem o Kelvin, o Giai era titular absoluto, e a multa faz diferença pro mercado, então ele tinha que ficar. É... Porra, eu não consigo identificar. Opa. Quem que é esse cara aqui, velho? Quem que é esse cara aqui? Pô, não consigo. Não consigo. Mais um, né? Bora. Gustavo Gomes, porra, capitão do time, mais uma temporada absurda, mano. O cara é basicamente um super-herói. Puta que pariu, que monstruosidade de jogador. É muito pica, velho. O Gustavo Gomes é um caso muito especial, assim, dentro do Palmeiras. Enfim. GFT, pô, vou ser realista, assim, acabou de chegar. Acho que é um cara que mostrou potencial em alguns jogos. Pra ele ser o reserva do Piquerez, acho que beleza. O Piquerez é um cara que joga muitos jogos. O GFT nessa reta final também jogou alguns jogos e foi bem. Teve alguns jogos que foi mal, mas ainda tem a questão da adaptação. Eu quero dar o benefício da dúvida pra ele e pro Kelvin. Acho que são dois caras que têm potencial. Acho que são dois caras que podem ajudar em elenco. O Kelvin acho que tem condição, inclusive, de ser titular do Palmeiras. Ele fez um começo muito bom, depois caiu. Mas são dois jogadores que são jovens e que podem evoluir, que devem evoluir no Palmeiras. Então, Jefté e Kelvin são dois caras que ficam com a composição de elenco. O Kelvin acho que, inclusive, é no titular, né? Mas eu vou deixar de elenco aqui, enfim. Lucas Evangelista mostrou que pode ser uma peça fundamental. Vou falar uma parada, tá? Ele era criticado em alguns momentos. O fato dele ter se machucado num período que ele estava muito bem, acho que muda um pouco a nossa percepção. Não acho que o Lucas Evangelista seja um cara para ser titular do Palmeiras, mas acho que ele é um cara que é muito útil dentro do elenco em vários jogos. Em vários jogos. Acho que ele foi criticado em momentos que deveria ser criticado pela falta de. Por não arriscar tanto ao longo do jogo, por ser um cara mais burocrático no meio de campo, mas talvez esse seja o papel dele mesmo. Então, o Lucas Evangelista é um cara que acho que é bom para o Palmeiras ter no elenco, para ser um substituto no meio de campo, para algum jogo que o Palmeiras queira entrar com 3 volantes, mas não queira ser tão defensivo. Então, é, o Lucas Evangelista acho que mostrou ser um cara útil ao Palmeiras. Luigi. O Luigi, ele tem que sair, mas tem que vir uma proposta boa e por isso que ele vai ficar nessa outra. O Luigi, ele é um moleque da base que já teve várias oportunidades, que até agora não conseguiu engrenar e que pouco mostrou no time profissional. E é um cara que a postura dele em campo me incomoda demais, mano. Eu acho que ele tá nem aí pro jogo. Eu acho que ele é um cara que se dedica pouco dentro de campo aos meus olhos. Eu não vejo treino. Eu preciso falar do que eu vejo em jogo. Eu acho ele muito sono dentro de campo. Acho que falta pro Luigi senso de urgência. Até agora eu não entendi porque o Palmeiras recusou tantas propostas pelo Luigi, tá? Eu de verdade não consigo entender. Eu vou abaixar um pouco porque aqui, por exemplo, eu vou deixar o Lomba pro final pra gente conversar dos goleiros depois, tá? Aqui o Maurício, pra mim é claro, um cara de composição de elenco. O Maurício
É um cara que várias vezes pode ser titular, que foi muito bem, que oscilou demais essa temporada e que em alguns momentos teve lesão também que prejudicou, aquela lesão dele no ombro, depois um pouco mais pra frente. Mas o Maurício, ele é um cara que foi bem, que, porra, ajudou o Palmeiras em vários momentos. Então, acho que o Palmeiras não tem que pensar em se livrar dele, acho que não faz nem sentido, inclusive. Mikael, tem que sair, meu irmão. O Mikael, ele chegou, ele não correspondeu com nenhuma expectativa. O Mikael foi um zagueiro caro de 30 milhões. Não tem nada que justifique a contratação do Mikael. Tem um tweet meu que viralizou que eu falei, pô, a torcida do Palmeiras tem uma tara no Naves, e a torcida do Palmeiras tem tara em jogador que não joga. Do nada, em 2024, o Rômulo virou a solução dos problemas. Esse ano, o Naves virou a solução dos problemas. Calma. Não acho que o Naves seja pior que o Mikael. O Naves é melhor que o Mikael. E claro que não faz sentido você abrir mão do Naves pra você ter o Mikael. Mas também não acho que o Palmeiras não foi campeão esse ano porque o Naves não tava. Só que assim, o Mikael, ele não pode ficar no Palmeiras, porque ele, quando esteve em campo, prejudicou o time. Tecnicamente, ele é um cara abaixo do que o elenco do Palmeiras necessita para ter como titular. Então, o Palmeiras, mesmo que perca dinheiro, não pode ter o Mikael no elenco. Porque você vai ter o Mikael no elenco e em algum momento o Mikael vai ter que jogar. Ah, mas ele é o quarto zagueiro. Bom, então deixa a vaga do quarto zagueiro pro Benedetti. Eu prefiro do que o Mikael. Desculpa, pô. Não dá. O Murilo. Ele vai ficar no com dinheiro vende, porque eu acho que ele tem mercado. Mas o Murilo é um cara que, pra mim, tem que sair. Tem que sair. Eu acho que o ciclo do Murilo no Palmeiras encerrou. Eu acho que o Murilo, em vários momentos, foi muito bem. A contratação do Murilo, ela foi boa. O Murilo foi importante. Mas hoje, eu eu não, eu não acho mais que faz sentido você ter o Murilo dentro do elenco do Palmeiras, porque o Murilo, ele não é um cara confiável, e aí eu digo confiável dentro de campo, porque ele falha diversas vezes, o momento técnico dele é ruim. O Murilo é um cara que não é confiável, porque ele tá fora muitas vezes, porque ele machuca toda hora. Então não faz sentido você ter o Murilo pra ser seu zagueiro titular se você não confia nele. O zagueiro ao lado do Gomes tem que ser um zagueiro pica. O Murilo, ele precisa ser negociado, nem que seja envolvido numa troca com outro time brasileiro, mas eu acho que o Palmeiras tem que abrir mão do Murilo. Eu acho que o Murilo seria um bom zagueiro reserva, mas acho que não faz sentido você ter o Murilo pra ser reserva no elenco do Palmeiras. Ou então segura ele o Fux pra ser reserva e aí, porra, beleza. Mas eu acho que, caralho, não. Não, o Murilo não é o zagueiro titular do Palmeiras. O zagueiro titular do Palmeiras, ele tem que ser comprado. O Murilo, ele não, ele nunca comete o crime, mas ele sempre tá na cena, pô. É sempre ou nas costas dele, ou ele falha. A final de Libertadores que ele fez é pra vender o cara. Ele fez uma final de Libertadores muito ruim, muito ruim, muito. E em vários momentos decisivos o Murilo já falhou. Já falhou. O Murilo tem um desgaste muito grande dele também. Não acho que, porra, sacanagem, nem porra nenhuma, mas o Murilo é um cara que nesse momento eu não gostaria que ficasse no elenco do Palmeiras e é muito mais por uma escolha pessoal. Eu cansei do Murilo com a camisa do Palmeiras, pô. O Murilo tem me irritado demais dentro de campo, nada contra a pessoa dele, acho que foi bem no Palmeiras, uma contratação acertada, mas hoje acho que já passou. Paulinho, obviamente. Fica, acho que a temporada de 2026 é a temporada dele. Ele tá muito bem fisicamente, conversei com pessoas lá, ele atinge índices de caras que estão jogando, então ele tá muito bem. Tô só tomar uma água aqui. Então acho que tem que ficar o nosso Paulinho, por motivos óbvios, né? Assim como o Piquerez. Ele fez a pior temporada dele desde que ele chegou. Mas ainda assim, é muito difícil arrumar lateral. Eu não venderia o Piquerez, porque eu acho que o Piquerez, em boa fase, é o melhor ou um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E é muito difícil você contratar um lateral esquerdo novo. Bom, seja do mercado brasileiro, seja de fora. Você para pra pensar assim, tem poucos caras pra você também repatriar, como foi, sei lá, Alex Telles, Alexandre, que acho que inclusive foram escolhas 100% acertadas, do Flamengo e do Botafogo, mas acho que o Piquerez é um cara pra
para ficar, para ser o titular do Palmeiras. Ele é um dos capitães do time. Não tenho esse desgaste todo que tem uma parte da torcida que tem com o Piquerez. Eu não abriria mão de ter o Piquerez no elenco para 2026. Eh, Acho ele importante, acho que ele é um dos líderes do time. E além de tudo, é um bom jogador, fez uma temporada abaixo, mas, pô, já fez várias temporadas muito boas. A gente sabe da capacidade que tem o Piquerez. E eu ficaria com ele, obviamente. O Sousa é um cara de composição de elenco. Não, não tiraria, não venderia o Sousa. Acho que ele ajudou em vários momentos na temporada. Não acho que ele é um cara para ser titular, mas acho que ele é um cara que é importante vindo do banco. E em vários jogos que um titular ou outro precisar ser poupado, acho que o Sousa pode ser utilizado. Acho que em jogos específicos, como por exemplo foi o jogo da LDU, ele tem características que podem ajudar. Eu sei que tem vários caras que se irritam com o Sousa em tomada de decisão, eu também me irrito, mas eu também não acho que o Sousa é um cara descartável. Acho que o Sousa é um cara que ajuda. Aqui é o Veiga, né? Pô, vou te falar, ficaria com o Veiga no elenco para 2026. O Veiga tem 30 anos, o Veiga tem uma história absurda dentro do Palmeiras, o Veiga já mostrou sua capacidade. Eu acho que o Veiga em alguns momentos fez uma função que prejudicou ele. Acho que em alguns momentos da temporada o Veiga esteve abaixo tecnicamente e fisicamente. Confiança para jogador faz muita diferença. Mas eu acho que é loucura a gente descartar o Veiga. Porque acho que o Veiga, se bem preparado, pré-temporada boa, com confiança. Gente, o Veiga é pra ser o camisa 10 titular desse time, porra. A gente sabe da capacidade do Veiga, da tomada de decisão. Não acho que seja o fim de ciclo dele. Ele é novo ainda, caralho. Ele é um dos capitães do time lá dentro. Ele é um cara que tem voz. A gente vê o Veiga querendo pra cacete. Foi importante pra caralho na semifinal da Libertadores. Ainda assim, com uma temporada abaixo, tem números excelentes no ano. Eu acho que a gente tem que se preocupar em recuperar o Veiga e não abrir mão do Veiga. O Vitor Roque, porra, não precisa nem falar, a melhor contratação do Palmeiras no ano, foi bem pra caralho. Vitor Roque é um cara que deu um match perfeito entre Vitor Roque e Palmeiras. Fundamental no ano, o melhor jogador do ano do Palmeiras foi o Vitor Roque. Temporada absurda e com um início de adaptação ainda assim que difícil. As atuações dele foram bem acima do que a galera ficou criticando. Então, o Vitor Roque é um cara para passar 10 anos no Palmeiras. Não acho que se vier proposta, o Palmeiras tem que vender. Tem que convencer ele a ficar. Tem que dar o exemplo do Gabigol aí, de vir aí, do Luanos, jogando no futebol brasileiro. E acho que o Vitor Roque tem uma sinergia muito legal com o Palmeiras. Mano, esse cara aqui, eu até agora não sei quem é, né? Vamos abrir o elenco do Palmeiras? Porra, eu não consegui identificar quem é esse cidadão. Ah, é o Figueiredo, pô. É o Figueiredo, né? E aí, vamos emprestar o Figueiredo pra fazer jus à caixinha que eu coloquei aí também e que ninguém usou. Mano, e aí a gente chega num ponto. Só pode ficar um dos dois. Só pode ficar o Everton ou só pode ficar Marcelo Lomba. Não faz sentido você ter 3 goleiros assim no elenco. O Carlos Miguel já é um cara que vai ficar. Já é um cara que vai ficar. Não faz sentido você ficar com o Everton e com o Marcelo Lomba. A minha escolha, como a tier list é minha, é o seguinte. Eu acho que o Marcelo Lomba é um cara que cumpriu um papel muito importante de goleiro reserva no Palmeiras. Eu acho que ele tem um papel de liderança legal, mas eu acho que é melhor você ter um nível acima de goleiro reserva dentro do elenco do Palmeiras. E aí eu vou botar o Everton até nessa primeira prateleira para justificar, porque eu acho que o Everton ainda hoje é mais goleiro que o Carlos Miguel. Mas eu acho que a escolha ali tanto faz e vai ser da comissão e vai ser do preparador de goleiro. Mas eu prefiro ter 2 goleiros no elenco desse nível de Carlos Miguel e o Everton do que ter o Marcelo Lomba. Agora, vamos negociar o Everton. A diretoria do Palmeiras entendeu que vai negociar o Everton com o Grêmio, com o Bahia, com a puta que te pariu. Aí o Lomba tem que ficar.
porque a gente vai ter um goleiro reserva mais experiente, que vai pro gol quando precisar, mas a gente viu nessa temporada que o Everton se machucou, entrou o Carlos Miguel, o nível de goleiro se manteve lá em cima, e que pode acontecer com o Carlos Miguel, e aí você tem o Everton no banco de reservas, mas eu acho que tem que ter bem definido qual vai ser o titular e qual vai ser o reserva, e aí a minha tier list, ela se encerra assim, acho que não cometi nenhum crime, acho que imagino que vocês estejam comigo, espero que vocês deixem o comentário de vocês aí nos comentários. E é isso, pra mim tá muito claro, assim, né? A divisão do elenco do Palmeiras. Acho que o elenco do Palmeiras não é pra se descartar. O elenco do Palmeiras, pra mim, não é pra se descartar. Eu não acho um elenco de merda, mas eu acho que falta dois, três caras experientes e vencedores que podem ajudar muito. Pra mim, as contratações têm que ser um zagueiro pica, um zagueiro foda, um zagueiro titular pra jogar com o Gomes. Não é zagueiro de composição de elenco, é zagueiro titular. Veste a camisa e joga, chega e joga. Precisa de um camisa 5 pica, chega e joga. O Palmeiras precisa elevar um pouquinho o nível do time titular. E a gente precisa parar de pensar em só ter 11 caras. Então, tipo assim, manda embora o Flaco porque vai jogar Paulinho e Vitor Roque. Não, irmão, o Flaco tem que ficar pra estar no banco de reservas, pra quando precisar, pra alguns jogos jogar os três, pra quando o Vitor Roque for convocado, pra quando o Paulinho tiver desgastado. O Palmeiras tem que pensar mais em fortalecer seu elenco também. É, E aí o Abel, porra, tem que melhorar também nas escolhas dos caras que ele pede. Não dá pro Mikael chegar essa temporada, 30 milhões de reais, e, porra, sair no final do ano e a gente perceber que ele é, porra, ruim. Que o nível técnico dele é mais abaixo. Então, o Palmeiras tem dinheiro pra gastar em contratação, e dá pra ser criativo no mercado. Então, pra mim, a prioridade é camisa 5 e o zagueiro. Os dois são prioridade. Acho que um meia, um ponta podem ser importantes. Outra coisa, tem que se preocupar em recuperar o Veiga, porque acho que ainda tem condição de jogar. Talvez numa função um pouco diferente, mais como foi o Arrascaeta, mais perto do centroavante. Enfim, velho, não acho que é terra arrasada. 2026 acho que o Palmeiras vai vir forte. Essa é minha tier list. Tá aí pra vocês que me pediram, tá bom? Tamo junto. Um beijo no coração de vocês.